Olá pessoal, boa noite. Estão conseguindo me ouvir bem? Oi, oi, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Estão conseguindo me ouvir bem? Oi, oi. Conta pra gente de onde vocês vão nos assistir hoje. Tudo bem, pessoal? Tá dando certo? Ok. Pessoal, hoje vamos falar de um assunto que sempre, durante as lives, né, aparecem algumas dúvidas, e sobre os direitos da fibromialgia, né? E ninguém melhor para nos explicar isso do que uma advogada, né, que é especialista nessa área. Então aproveita para já deixar as dúvidas de vocês, que ela vai estar respondendo. No decorrer da live a gente vai fazer algumas perguntas direcionadas e pode deixar também a sua dúvida que a gente vai estar perguntando também. Pessoal de São Paulo, Ceará, sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem e encaminhem essa live para as pessoas que também precisam saber dos seus direitos. Tem muitos direitos que acaba que muitos não adquirem, né, por não conhecer que tem direito a vários benefícios. Vamos convidar a doutora Ana Luísa. Aqui. Oi, pessoal de Bahia, sejam todos bem-vindos. Pernambuco, Blumenau, que bacana, Rio Grande do Norte. Boa noite, tudo bem? Que jóia, e você, como vai? Tudo ótimo. Então, tá Boa bom. noite a todos. Sejam muito bem-vinda, doutora. Eu é que agradeço, eu que agradeço o espaço mais uma vez. É uma honra estar aqui. Estou bem feliz por ter sido convidado novamente. É uma alegria ter você aqui com a gente. Que bom, fico feliz. Teve, né, algum tempo atrás, falando sobre os direitos, né, da fibromialgia, dos portadores, né, da fibromialgia. E assim, no decorrer de todas as lives, sempre aparecia uma perguntinha ou outra, né? E hoje a gente tem uma live específica para isso. Então, pessoal, aproveita para tirar suas dúvidas. Doutora Perfeito. Ana Luísa Tangerino, de onde que você fala? Se apresenta, fica à vontade. Boa noite a todos. Eu sou Ana Luísa Tangerino, sou especializada em Previdência, Seguridade Social, tá? E assistência social. Então, a nossa especialização é no combo, né, da Seguridade. Sou de São Paulo, né, atuo nessa área há muitos anos. Tá com eco a voz? Tá, Ixi, tá dando um pouquinho de eco. deixa eu baixar aqui um pouquinho, às vezes ajuda, né? E com a pandemia nós viemos para o online. E aí passamos a atender o Brasil todo 100% digital. Acho que facilita, Com certeza, né? verdade. Porque as pessoas com a fibro têm uma dificuldade muito grande, muitas até em locomoção, né? E com isso a gente atende por vídeo, né? E facilita muito não ter esse deslocamento, não ter que pegar um ônibus, um metrô, um trem, né? Verdade, Então a gente vê essa parte também, né? isso é muito, muito bom. Eu falo aqui de Goiânia, eu sou enfermeira, eu sou especialista em gestão hospitalar, segurança do paciente, qualidade, CCIH e UTI. E tem algum tempo que eu venho, né? Fui convidada pelo Instagram da Fibromialgia para apresentar essa live. E sempre, assim, é muito gratificante, é muito bom ter esse espaço para levar informação, né? É igual você falou, muitas pessoas, a maioria, né, dos portadores de fibromialgia tem problema, além de sentir dores muito, né, durante a maioria do tempo, tem problema também de locomoção, às vezes moram em locais mais distantes, que não tem
tanta facilidade com a informação. Então, esse é o momento da gente levar informação, tirar dúvida, né? A gente sempre tem a caixinha de pergunta e é muito bom saber que a gente consegue alcançar e melhorar e dar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas através das informações, né? Muito bom. Perfeito, essa é a intenção, né? Em levar a informação, porque na realidade uma sociedade bem instruída fica mais difícil de ser massa de manobra, né? Então a nossa intenção é mesmo levar conhecimento para que as pessoas possam batalhar pelos seus direitos. Verdade. Certinho. Então vamos começar, né? Que já tem várias perguntas aqui, a gente separou algumas também. Quais são os direitos da pessoa com fibromialgia, doutora? Olha, os direitos da pessoa com fibromialgia na parte da Previdência, né? Ela tem direito ao auxílio-doença, a uma aposentadoria por invalidez, assim como toda pessoa que for contribuinte para o INSS, né? E tá aí onde fica a dúvida de todos, né? Porque tem muita gente que deixou de trabalhar por não conseguir se manter na atividade, né? Por conta da incapacidade e passa o período de graça do INSS, né? Que é um período que você fica desempregado e pode passar num auxílio-doença, numa aposentadoria por invalidez. Eles chamam esse período de 12 meses como período de graça, né? E passa esse período e a pessoa, até por uma falta de conhecimento, não passa numa perícia, né? Não marca uma perícia. Muitos médicos desencorajam e dizem: isso é muito difícil, você não vai conseguir isso, não é para você. E a pessoa não vai atrás, né? Aí passa esse período e aí ela já perdeu a qualidade segurada. Então, o grande problema hoje é comprovar a incapacidade ao trabalho para a pessoa com fibromialgia ou comprovar a deficiência que impeça de trabalhar para um BPC, o LOAS, né, que o pessoal conhece mais como LOAS. Então, essa hoje é o desafio, tá? É comprovar a incapacidade ou a deficiência. Porque muitas pessoas falam: mas eu não consigo trabalhar, não consigo fazer nada, eu já perdi a qualidade de segurado, como é que eu vou ficar agora? Né? E aí é a hora que a gente senta, analisa cada caso a caso, para verificar uma saída para essa pessoa. Né? Muitas vezes, dependendo da incapacidade dela, do tamanho da incapacidade, pode acontecer numa conversa com o médico, você conseguir um relatório médico que encaixe numa deficiência, que impeça para trabalho, né? Mas é bem difícil você conseguir comprovar isso. Então, de que forma que a gente faz? Qualquer coisa, você me interrompe, tá? Porque eu vou me empolgando e vou embora. Pode falar. E aí, como é que faz? Hoje, infelizmente, os médicos não veem a fibromialgia nem como incapacitante, um fator incapacitante, e nem como uma deficiência. Então, a gente investiga junto ao cliente, ao paciente, o que mais ele tem além da fibro, né? Então, fibro numa parte ortopédica, pode ter uma parte neurológica, que eu tenho observado muito isso, uma parte reumato ou até uma parte psiquiátrica, né? Porque é impossível a pessoa ficar bem diante de tantas dores, julgamentos, né? Que aí é o julgamento na sociedade, na família e por aí vai, né? Então, a gente pega esses pontos e coloca a fibro como uma piora, né? Porque se você for para perícia somente falando da fibro, a chance de você ser barrado, eu não preciso nem dizer, que eu estou vendo aqui os comentários subindo, é gigante, tá? Mas se você pega um problema ortopédico, coluna, quadril, joelho e por aí vai, mais um neurológico, reumatológico, psiquiátrico, aí começa a melhorar, né?
E é lógico que, assim, normalmente a fibro, ela tem um início que não é ligado ao trabalho. Mas se você for investigar com a pessoa, conversar e tudo mais, ela já tinha uma LER lá atrás e veio a fibro com uma piora. Então, pode acontecer da fibro vir sim de uma piora do seu ambiente de trabalho, da pressão, de tudo que você faz no seu dia a dia, né? É trabalhoso comprovar? É, mas não é impossível, tá? Não é impossível. Eu vejo que as pessoas, elas dependem muito da aposentadoria vir por fibromialgia. É mais difícil, não é impossível, mas a parte, ela vem com a fibromialgia como uma piora, né? Quando tem outros fatores, se torna mais possível, até a chance da pessoa ser aprovada numa perícia judicial é maior. Por que eu digo na perícia judicial? Porque a perícia do INSS a gente já sabe como é feito, né? E não tem médico especializado lá. Então, o que acontece? Você passa com o clínico geral, você passa com médicos de qualquer outra especialidade, e não o especialista da fibro, entende? Então, a chance de você ser reprovada no INSS é muito gigante, por uma falta de conhecimento mesmo daquele que está lá para analisar o caso. Verdade. E quais são os requisitos, Ana Luísa, para ter, no caso, para quem tem a fibromialgia, se aposentar? É claro que você falou que não é só a fibromialgia, né? Sim. Infelizmente, né, a maioria dos pacientes que têm fibromialgia, eles, né, automaticamente acaba tendo outros problemas de saúde. Sim. Então, que facilita, como que é feito? Olha, como que funciona? Você precisa ter os relatórios, os exames, né? Caso tenha ortopédico, neurológico, reumato, né? Os relatórios médicos detalhados, né? De cada especialista, né? Com o CID, com o CIF, né? Que é CIF, que é o Código Internacional de Funcionalidade, que é onde ele vai fazer a ligação da fibro e tudo mais que você tem com a sua atividade profissional para que demonstre uma incapacidade ao trabalho, tá? Porque não basta você ter a enfermidade, ela tem que estar em grau de incapacidade. Detalhar desde quando teve diagnóstico, se teve piora, todo o tratamento que já foi feito, os remédios, as dosagens, né? E apesar de todo o tratamento, ainda está incapacitado para o trabalho. E colocar prazo para afastamento. Tem muito médico que coloca prazo indeterminado. É um problema isso. Se você pensar com a cabeça do médico, né, que é um organismo, né, biológico e impossível você saber quando que a pessoa vai estar melhor ou recuperada para o trabalho, é uma coisa, faz total sentido. Mas se você pensar com a cabeça de um perito, que apesar de médico, ele precisa afastar por um período, se você coloca indeterminado, ele vai reprovar. Entendeu? Então, se você não tem noção de quanto tempo seu paciente vai estar bem para retornar ao trabalho, eu sempre falo, coloca anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, que pelo menos o seu paciente vai estar livre durante 2, 3 anos dessas perícias, né? E quando falta 15 dias para retornar ao trabalho, para a data fim, ele pede uma prorrogação, apresenta novos exames e assim fica, né? Mas se a pessoa trabalha registrada, são mais de 15 dias, né, para ela conseguir, porque até 15º dia é o empregador que tem que pagar. Se é um autônomo, uma dona de casa, basta ter incapacidade, né? Não tem uma data limite, tá? Porque, por exemplo, o autônomo 10 dias sem trabalhar é um problema para ele. Com certeza. Né? É um A dona de casa incapacitada, ela vai precisar de alguém para fazer o que ela faz, né?
Então, só não é remunerado, mas é trabalho e é pesado, Muito. né? Em- Muito. Então, ela precisa disso e ela paga o INSS, então também não é favor. Nessa parte, o INSS trabalha como se fosse um seguro, tá? Na hora que você precisa, ele cobre. Assim deveria, pelo menos, tá? Verdade. Ana Luísa, e o que fazer quando esse benefício ele é negado? Quando ele é negado, você precisa juntar todos os documentos médicos, né? Exames, relatórios, cópia de prontuário médico, tá? Receitas médicas, tudo, carteira de trabalho ou as suas guias, né, de recolhimento e levar para o judicial, né? Lógico, se você, dependendo do tempo que você está esperando, você até pode entrar sozinho. O grande problema é que estamos num lugar chamado Brasil. E se você entra sem um advogado especializado, experiente na área, você tem uma chance muito grande de continuar da mesma forma que você estava no INSS, tá? Então, por quê? Você precisa documentar, você precisa saber de que forma que você vai passar na perícia, né? E esse profissional ele consegue te preparar para a perícia, o que fazer, o que não fazer, tá? Quais documentos você precisa apresentar, de que forma o relatório médico está bom, adequado ou não, tá? E além de rebater laudo médico e tudo mais. Então, é a parte que consegue ir atrás do direito, tá? Lógico, chance de derrota sempre vai existir, em qualquer caso, tá? Qualquer caso, com ou sem advogado, mas sozinho, a tua chance diminui muito, porque nem sempre o perito vai fazer o trabalho dele como deveria também no judiciário, tá? Mas para ter uma aposentadoria por invalidez, você precisa ter uma incapacidade total e permanente para todo e qualquer trabalho, né? E o auxílio doença é uma incapacidade total. E aí eles têm a intenção como temporária para a sua profissão, né? Nem sempre a pessoa que está no auxílio doença ela está com temporário. Muitas vezes ela está no permanente mesmo, né? Mas como eles não veem uma incapacidade total na pessoa, eles deixam no auxílio doença, tá? Certo. E por que é tão demorado esse processo no INSS? Olha, porque o INSS faz tempo que não abre nenhum concurso, tá? Assim como muitos órgãos federais. E o que acontece? Tem pouquíssimos peritos para uma quantidade gigante de requerimento, né? Eles tentaram abrir só com um documento, isso funcionou na pandemia, né? Na parte que estava tudo fechado. Depois que abriu, não funciona mais, porque demora muito tempo para ser analisado, meses, né? Para ser bem honesta, meses. E aí, muitas vezes é negado. Então, aquela pessoa está ali há meses esperando uma análise do documento dela e quando sai é negado. Então, eu sempre falo, se você tiver como ir ao INSS, marca presencial, vá. Porque, pelo menos, se você tiver que ter a negativa, já é a negativa ali no dia, né? Às 21 horas no site, tá? Não fica tanto tempo na aguardando. Verdade. Ana Luísa, e tem alguma quantidade de vezes que pode estar entrando com processo judicial no INSS ou não? Como que Então, funciona essa questão? não, você agendou a sua perícia, passou, foi indeferido, entra judicialmente, né? Perdeu, volta, Tá faz novo exame, novo relatório médico e passa novamente. E aí você pode entrar novamente, porque é pelo número do benefício, tá? Pelo número da sua tentativa, daquele protocolo. Então, sem problemas. Tá. Tem uma dúvida aqui da seguidora, até coloquei e vi que é dúvida de várias outras pessoas. O INSS aceita laudo particular? O INSS aceita laudo particular, tá? Porque o que precisa é exame e relatório médico demonstrando a sua incapacidade ou deficiência, né? É lógico que se você for pleitear um BPC, um LOAS,
tem o segundo requisito do LOAS, que é a renda, né? Tem que ser menor do que um quarto do salário mínimo, tá? Que está mais ou menos R$ 325, tem que ser menor. Se você for com um relatório do médico privado para um BPC, o médico já vai começar a ficar esperto, tá? E aí pode a análise, né, da assistencial pode pegar um pouco mais pesado. Mas para auxílio doença e aposentadoria por invalidez, pode sim, não tem importância, médico é médico. Veja, no BPC não é que não vale aquele médico, vale, né? Mas é que tem o requisito da renda. E aí o pessoal vai pensar, ó, ela tá pagando essa consulta, então da onde vem? Né? A não ser que o médico te atenda de maneira voluntária, aí tudo bem, tá? Certo. Vamos ver aqui mais. Tem algumas perguntas aqui que já foram respondidas. Se você quiser abrir a caixinha de pergunta também, Ana Luísa, tem Posso? várias, pode, Perfeito. claro, fica à Qual é o vontade. tempo mínimo de parcelas do INSS para entrar com pedido? Então, Leninha, boa noite, obrigada pela sua participação. O tempo mínimo, a pessoa tem que ter pelo menos 12 meses contribuídos em dia, ininterrupto, sem pular, sem atrasar, tudo bem bonitinho, ou 12 meses de carteira, né? Mas tem que ser 12 meses ininterrupto, não pode ser um mês aqui, outro mês lá na carteira, tá? E aí, passando disso, você pode, se você tiver algum problema de saúde, você pode agendar um auxílio de doença, né? Ou pleitear uma aposentadoria por invalidez, se for o caso, tá? Se você já entrou no trabalho com a enfermidade, você precisa que tenha uma piora depois dessa carência. Então, vou supor, eu trabalhei 12 meses, saí, fiquei desempregada. 2 anos, perdi a qualidade segurada. Voltei, consegui outro emprego, tô 6 meses desempregada, ótimo, minha qualidade segurada foi reativada, né? Porque eu já tinha os 12 meses lá atrás. Então, tô 6 meses trabalhando, reativada, e aí eu tive o diagnóstico da fibro. Posso passar por perícia. Ou não. Tive o diagnóstico da fibro enquanto desempregada. Faço 6 meses. No 7º mês, eu vou ter que fazer todos os meus exames e relatório médico para mostrar que houve piora do 7º, 8º mês em diante. Para que o INSS não diga que foi uma doença pré-existente, tá? Que eu já entrei no sistema com a doença, com a enfermidade. Então, tem que ter a piora, tá? E isso também serve para a dona de casa que recolhe no código do facultativo mensal. Só que no código do facultativo mensal, se ela ficar 6 meses sem recolher, ela já perdeu a qualidade segurada, né? Então, ela se pagou um ano, parou 6 meses sem recolher, tem que voltar 6 meses em dia. No 7º, 8º, tendo uma piora ou diagnóstico, pode agendar sim, tá? Sem problema nenhum. Eu estava vendo aqui umas perguntas sobre dona de casa. Dona de casa tem direito sim. Não é porque não é remunerado que não tem direito. Tem, tá? Muita gente deixa de pagar o INSS porque é caro, né? Pesa no bolso, no ponto do lápis, pesa no bolso. Tem a possibilidade da dona de casa que não tem renda, ou tem alguém na família que recebe o BPC, e ela vai estar lá no CAD único dessa pessoa, né? Como registro de família. Ela pode fazer a inscrição dela no INSS como facultativo baixa renda. E ela paga 5%, tá? Dá uns 50 e pouquinhos. É muito mais acessível do que pagar os 200 que a gente vê por aí, tá? Só que tem que ter essa inscrição no CAD único, inscrição em luz social e tudo mais, para que ela possa lá na frente utilizar isso como baixa renda, né? E vai ser sempre um benefício de um salário mínimo, tá? Mas muitas vezes ajuda bastante, né? Verdade. Ana Luísa, só explica pra gente rapidinho o que é BBC, que tá todo mundo perguntando. O BPC é o LOAS, é um benefício assistencial que o INSS paga para a pessoa que tem deficiência
ou o idoso de 65 anos para cima, que não tem condição de aposentar, não teve os recolhimentos, né? E não tem como se sustentar e nem ter o sustento pela própria família, tá? Então, a pessoa pode pedir esse auxílio, que é de um salário mínimo, tá? Para ela poder sobreviver, né? Pelo menos com o básico, tá? Então, aí é que tá a charada. Você conseguir um relatório médico mostrando a deficiência com a fibro, que te impeça de trabalhar. Porque normalmente a maioria dos casos seguram em incapacidade, não chega a ser deficiência, tá? A maioria dos casos, né? Mas é lógico que sempre tem algum caso que se encaixa. Eu estava vendo aqui alguém falando de policial, tá? Policial com fibromialgia passa em perícia médica, tá? É fundo próprio, não vai ser INSS, né? Mas passa em perícia médica e o restante é o mesmo que a gente falou aqui, tá? O ortopédico, o reumatológico, os exames, a forma de fazer o relatório e você passa, tá? Eu não sei como está em outros estados, mas aqui no estado de São Paulo, a SPPrev, que é a autarquia estadual, está pior do que o INSS, tá? Então, você passa, você já sabe o que vai acontecer, infelizmente. Mas aí você entra com uma ação judicial para tentar reverter isso. Para os profissionais que são servidores públicos, aposentadoria por invalidez, gente, tem que desenhar que se trata de um acidente de trabalho, que sua função piora. Porque se você aposentar por invalidez normal, você vai ter uma queda no seu salário gigantesca. E se você aposenta por invalidez por acidente de trabalho ou ligação com o trabalho, você aposenta num valor total, entendeu? Integral. Esse é o problema. A gente sempre fala isso porque você imagina, você faz o processo e aí a pessoa vê uma aposentadoria proporcional chegando, a pessoa entra em desespero. Então, é ideal que saiba, né, que precisa sempre batalhar para um acidente de trabalho nessa parte. Vou ver aqui, mais aqui. Eu estou vendo que tem gente. Obrigada por avisar do batom batom no dente. Eu tenho gente aqui que está falando, né, que tem bipolaridade desde 2008, né, conseguiu aposentar faz 3 anos que ela luta com a fibro. Você vê, vem sempre de uma coisa para outra, né? A fibro como uma piora. E tem pessoas aqui dizendo que tem hérnia também, né? Hérnia é uma parte ortopédica, né? A princípio. Então, se você tem a fibro também, exame, esse relatório, e a fibro sempre com uma piora, tá? Facilita na hora da perícia, né? Agora, quanto à carteirinha da fibromialgia, ainda não tem uma lei federal, né? São leis mais localizadas, município, estadual, então cada pessoa precisa acompanhar na sua localidade, porque muitos municípios estão acompanhando, isso é muito bom, né? Que prevê atendimento prioritário, em alguns locais até gratuidade no transporte, tá? Então, vai também da sociedade fazer pressão em cima dos vereadores locais, tá? Do seu município. Tá? Quanto mais relatório médico é melhor, certamente. Se você consegue exames e relatório médico em cada especialidade, melhor, né? Desde que ele esteja bem montadinho, bem feito, né? Teve alguém que perguntou aqui o que era o CIF. O código CIF é o Código Internacional de Funcionalidade, tá? Os médicos tomam susto quando a gente pede isso, porque eles não têm muita familiaridade, tá? E aí a gente pede o CID e o CIF para fazer a união dos dois, para mostrar a incapacidade da pessoa dentro do seu trabalho, da sua função, tá?
E é possível reduzir a carga horária? A Eli Souza perguntou como que faz, se é possível fazer isso. Olha, tem alguns órgãos públicos que estão sim aceitando, tá? Mediante ação, tá? Nada de maneira pacífica, né? Então, se com a parte médica você conseguir demonstrar a sua incapacidade e tudo mais, e que muito tempo sentada, muito tempo em pé é impossível para você trabalhar, há possibilidade sim, tá? Normalmente isso tem acontecido no meio dos professores, né? Porque eles são readaptados e aí tiram de sala de aula e tudo mais e colocam em função administrativa. E eu, de verdade, eu não sei o que é pior, porque na função administrativa, Fica sentado o tempo todo, né, praticamente. com uma cadeira ruim, o transporte público para chegar, para voltar e tudo mais. Então, muitas vezes, aquela pessoa readaptada, ela vai acabar sendo aposentada, porque ela não vai conseguir continuar, né? Para quem é MEI, Fernanda, é o mesmo processo, tá? É o mesmo processo, sim. Teve um seguidor que perguntou se reduzir na carga horária reduz salário. Possivelmente. Olha, aí é que tá, possivelmente, mas o processo é para não deixar reduzir, Verdade. né? Que a maioria É para é para não deixar reduzir, tá? Seria o mesmo princípio do processo que a gente faz para pais que tenham filhos atípicos, né? Então, reduz a carga, mas mantém o salário, né? Verdade. Essa é a briga. É, é É uma briga uma conflito. briga boa, né? Porque não tem um entendimento formalizado ainda nisso, entendeu? Verdade. E a doméstica reduz também, empregada doméstica. Deixa eu ver o que mais tá aqui. Mediante o processo, tá? Processo, né? Ninguém vai reduzir de maneira amigável, não. É, Viu? Ninguém. Até porque doméstica com fibromialgia é não, uma verdadeira tortura, né? verdade. Porque é um trabalho extremamente pesado, né? Sim. Essa lei da carência não tinha sido extinta? Então, vamos lá. Ela foi aprovada, mas ela não entrou em vigor ainda, tá? Então, enquanto ela não entra em vigor, a gente continua com a carência, né? Falta pouco, mas o que que acontece? Entre um governo e outro, e todas as coisas que foram acontecendo, tiveram prioridades para o governo. E com isso, com essas prioridades, isso foi ficando para trás, entendeu? Mas vai da sociedade cobrar, né? Para que eles assinem logo e botem em prática, tá? Então ainda não está em vigor, muito embora tenha sido aprovado. Quem paga Sebrae pode entrar com pedido de invalidez se no pagamento do Sebrae estiver incluso o INSS? Pode sim, tá? Por exemplo, aluno, se for de curso profissionalizante, ele pode. Até porque o curso profissionalizante conta como tempo trabalhado lá na frente, como aposentadoria. Então dá para brigar sim, tá? Quem é Então, que dá o laudo para o perito? É o seu médico que acompanha o seu caso, tá? Ele é a melhor pessoa. Só que o que acontece? A maioria das pessoas que dependem do SUS, eles passam cada um com um médico, é, né? Cada hora com um médico. É difícil, né? Quem consiga ter um médico. Já vi gente passar por médico num doutor consulta, por exemplo, né? Não quero fazer merchan, mas em clínicas que cobram um valor mais acessível e para fazer um exame para ter um relatório para perícia, porque fica anos para conseguir fazer um exame, né? É o que eu sempre digo. Tá na fila para fazer exame, tem o protocolo do tempo que você entrou na fila,
leva isso no Ministério Público, tá? Porque tem gente esperando anos para fazer um exame, tá? E saúde tem que ser prioridade, né? Então, precisa denunciar isso no Ministério Público, né? Você vai entrar numa consulta médica, entra gravando com o seu celular dentro da bolsa. Por quê? Ali você vai conseguir comprovar que você solicitou um relatório, a forma que você solicitou o relatório e que o médico se negou, tá? Ah, Ana, mas e o sigilo profissional? O sigilo do médico é do paciente, tá? A consulta é sua. O que não pode é o médico fazer um relatório mencionando um quadro que não existe, tá? Mas se existe, você tem tudo, ele é obrigado a fazer um relatório decente para você passar na sua perícia, tá? E a pessoa passa, né? Sim, sim. Tô. Ver o que mais. Tem aqui a Eliette, né? Sou funcionária pública federal, tenho algum benefício por ter fibromialgia com laudo? Então, senhora Eliette, a senhora pode ter, desde que tenha um grau incapacitante, tá? Que o que te dá o direito para afastamento é a incapacidade que ela gera, tá? E não somente ter a enfermidade. Mas a senhora tendo parte ortopédica, reumatológica, psiquiátrica e muitas vezes neurológica, tudo isso comprovado, relatórios bem feitos, a senhora pode passar em afastamento médico, tá? Em perícia no seu órgão, né? Que aí já não é mais INSS, e pleitear um afastamento médico ou até, quem sabe, uma aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez tenta sempre verificar se a senhora consegue colocar o nexo da atividade com a piora da fibro e tudo mais. Porque aí a senhora aposenta como invalidez acidentária. Se for aposentar invalidez normal no previdenciário, vai ter uma queda gigantesca na sua aposentadoria. E aí reduz muito a renda e depois que aposenta, a correção é mínima. Então, vai cada vez mais achatando o poder de compra, tá? Vamos ver o que mais aqui. Sobre o fornecimento da medicação via SUS para tratamento da fibro. Esse benefício já foi aprovado para cidades que conseguiram reconhecimento da doença como deficiência? Então, ainda não está em vigor o reconhecimento da enfermidade como deficiência. Deveria, tá? Assim que passar a ser considerada, vai ser ótimo em todas as instâncias, porque aí o BPC se torna possível, né? Demonstrando que a incapacidade te limita ao trabalho, te impede de um trabalho. Mas o fornecimento da medicação, desde que conste na lista da Anvisa, tá? E você demonstra que não tem condição de comprar, eles têm obrigação de te fornecer essa medicação, tá? Não forneceu? Ministério Público, tá? Também. Então, o ideal é sempre documentar isso. Notifica, faz uma carta, pede para eles te darem uma declaração, para que você tenha isso, né? Para que você possa utilizar um documento a seu favor, tá? Olha, aqui tem estatutária há 21 anos. Tem o túnel do carpo, já fiz cirurgia, mas não resolveu. Hérnia de disco e fibromialgia. Estou com auxílio doença há 6 meses. Há possibilidade de aposentadoria por invalidez? Olha, até há, desde que você consiga demonstrar que o seu túnel do carpo, hérnia de disco e a fibro pioraram, né? Que a senhora não teria como ser reabilitada. Ainda mais no estatutário, tem uma parte sempre de tentar reabilitação, né? Certamente vão tentar reabilitar a senhora, e aí
Se não for possível, aí sim uma aposentadoria por invalidez, tá? Mas o ideal, negou ou cortou o benefício, é entrar judicialmente pedindo restabelecimento e a transformação numa aposentadoria por invalidez. Vai passar por perícia médica e quem vai dizer se é caso ou não vai ser o perito, tá? Judicial. Certo. Ganhei alta de perícia judicial porque meu diagnóstico era só fibromialgia, falou a perita da juíza. Olha, é aquela coisa, eu já vi laudo de perito, tá? Mencionando que a fibromialgia era uma doença da alma. Meu Deus. Pérolas, pérolas, tá? Então, são coisas assim que você fica horrorizado ao longo dos anos que você vai trabalhando. E a gente ri de nervoso, que é a verdade, né? Tem vontade de denunciar, e muitas vezes a gente denuncia mesmo, porque não tem a menor condição de um perito dar uma informação dessa. E o pior, depois da pandemia, piorou muito a qualidade dos peritos no judiciário. E por quê? Os médicos que são especialistas, na hora da pandemia, cada um voltou para o seu consultório, tá? E, infelizmente, eles ganham muito mais lá do que sendo perito, tá? Porque o governo paga cerca de R$ 250 por laudo. São poucos peritos e vários casos, né? Então, para ele, financeiramente, não vale a pena. Então, o que aconteceu? Houve uma queda muito grande de perito especializado. O que tem muito são peritos de clínico geral. E aí, infelizmente, a análise não é a mesma, né? Do que um perito especializado, entendeu? Então, isso acabou prejudicando muito, não só a fibro, como a epilepsia e tantas outras enfermidades que precisam de uma atenção de um médico especializado, tá? E o ruim, igual a Lima Gilza, ela falou que todos os peritos que ela passa, eles nem olham o laudo, nem os exames, e todos ela é reprovada. Inclusive, ela está perguntando como que faz. Que Olha, ação. eu escuto muito isso, né? Tanto do INSS quanto do judicial, tá? Infelizmente. Normalmente, a gente sempre indica que a pessoa, tendo a possibilidade, leve um médico assistente técnico junto, tá? Tanto para o INSS quanto o judicial. Normalmente, o comportamento tem a tendência de ser diferente quando entra um médico assistente junto. Tá junto com o paciente? Na perícia, na sala da perícia, ele entra, tá? Lógico, tem um formulário de autorização e tudo mais do paciente para o médico, né? E judicial é pedido sempre para o juiz, é informado para o juiz que vai um assistente técnico, fulano de tal, CRM tal, tá sabendo, né, que vai ter. E o juiz sempre autoriza, tá? Nessa parte eu não posso me queixar. Os juízes autorizam. Mas é um profissional que é contratado pela pessoa, entendeu? Então, para quem está sem benefício, é um problema, né? Nem todo mundo consegue pagar, né? Mas de que forma que pode fazer? Leva os documentos com você, os mais novos, para o INSS. Objetivo: exame, relatório, exame, relatório, exame, relatório, tá? Entrega. Por quê? E faça isso pelo site. Na hora que você for agendar a sua perícia, agende pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. Esquece o 135, porque você vai subir os seus relatórios, os seus exames por lá. E na
hora da perícia, ele não vai olhar e tudo mais, mas ele teve a chance de olhar lá, né? E se ele der a negativa por um CID só, você consegue comprovar que você agendou com todos os CIDs que você tem, pelos relatórios médicos e exames, né? Você já começa a brigar por aí no judiciário, tá? Na parte judiciária, não é diferente isso. É lógico, você vai levar o calhamaço, vai estar no processo, mas leva, porque às vezes o cartório demora para mandar para o perito e o perito não consegue ver. Organiza o que é tal exame, o que é tal exame. Coloca aquelas filipetas coloridas. Isso chama a atenção do perito de uma forma absurda. E coloca o mais novo em cima, tá? Eu sempre oriento meus clientes. Vai para a perícia, entrega para o perito na mão do perito judicial e fala, olha, doutor, esse daqui é o mais recente, não deu tempo de eu mandar para minha advogada. Ou a minha advogada avisou que não deu tempo para colocar no processo. Não tem importância, o perito vai pensar que é advogado irresponsável e tudo mais, mas ele vai olhar. Entendeu? É a curiosidade do ser humano. Ele vai olhar. Então, sempre deixa em cima, sabe? Bota a filipeta, exame novo, laudo novo, parará, agravo, um laranja, um rosa-choque, ele vai olhar, entendeu? Agora, se for levar tudo bagunçado, sem organização, ele não olha mesmo. Porque são várias pessoas lá fora e ele tá em produção, né? Em esteira, como se fosse fábrica, tá? Doutora, já temos que finalizar, senão a gente não Ah, que consegue pena! falar tão rápido. Já temos mais de 45 minutos de live. Que Mas, pena! verdade, Mas é sempre bom, né? Que aí assim a gente acaba fazendo outra. e assim, eu acredito que a gente conseguiu, né, tirar a dúvida de muita gente. Muitas das Sim. perguntas que estão aqui na caixinha de pergunta foram respondidas no decorrer da live. E assim, a gente só tem que te agradecer por esse tempo, por essa disponibilidade de estar aqui levando informações para essas pessoas. E nós vamos deixar o Instagram dela aqui, tá, pessoal? Para vocês depois tirar as dúvidas, né? E muito obrigada. E fica à vontade em fazer suas considerações finais. Perfeito. Eu agradeço mais uma vez o convite. Né? Fiquei muito feliz mesmo. E pode colocar meu Instagram, sim, eu estou à disposição. Tem o nosso WhatsApp também. Nós atendemos online o Brasil todo, que é mesmo para facilitar. Então, todos que tiverem suas dúvidas e desejarem serão muito bem-vindos, tá? E me coloco à disposição tantas outras vezes que quiser nos chamar para fazer live. O único problema é que eu me empolgo muito, que é um tema que eu gosto bastante, Muito mas complexo, né? Não tem como a gente falar tudo, né? Só nesse tempinho de live. exato, mas eu estou sempre à disposição, viu? Agradeço bastante o carinho. Tá, joia? Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.